Boa tarde a todos, então. Podemos iniciar o nosso webinar. É o quarto webinar do programa Protege o Teu Campus. Eu acho que, como ainda estamos em janeiro, ainda posso aproveitar para vos desejar a todos um bom ano, 2022, com muita saúde e já agora bastante cibersegurança, num esforço que terá que ser colaborativo entre toda esta nossa comunidade. Este quarto webinar, melhor, é mais um do programa Protege o Teu Campus, que tem então como objetivo informar e sensibilizar a comunidade académica do ensino superior para riscos e boas práticas a terem em termos de cibersegurança, naquilo que é a utilização que fazemos todos os dias da nossa informação, dos nossos dispositivos, uma vez que a verdade é que a tecnologia está já, digamos, de forma tão intrincada na nossa atividade do dia-a-dia que não podemos viver sem ela e, portanto, convém que sejamos bastante apetrechados de conhecimento e de informação para podermos lidar com ela da melhor forma do ponto de vista da cibersegurança. Este programa tem como uma das suas principais atividades a implementação do kit de cibersegurança, de sensibilização em cibersegurança da MetaRede. Este kit é da autoria do INCIB, de Espanha, e foi adaptado pela MetaRede para o ensino superior, depois foi traduzido para português pela MetaRede de Portugal. E a intenção do programa é dinamizar aqui, no âmbito da comunidade do ensino superior, digamos, um conjunto de atividades que visem aumentar o conhecimento e a sensibilização da nossa comunidade para este tema. O programa conta com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança, do CERT-RCTS e com um grande apoio da FCT-FCCM. Este kit é um kit que está disponível para todas as instituições de ensino superior portuguesas. Basta que o peçam à MetaRede e, portanto, ficarão com acesso ao kit e, mesmo que não tenham acesso ao kit, têm acesso a estas sessões que estamos aqui a realizar e à formação que estamos a colocar na NAU. Hoje, o webinar, quer dizer, complementa de alguma forma a publicação do quarto módulo, do quarto curso na NAU, com o nome intitulado Correio Eletrónico, Principais Fraudes e Riscos, e será complementado eventualmente com ações internas das várias organizações que participam. Este é o quarto módulo de um total de 9, portanto que estão a ser desenvolvidos uma vez, um a cada mês, e hoje, para nos falar de fraudes, de riscos e de boas práticas, temos o Dr. Pedro Mendonça, que é consultor no Centro Nacional de Cibersegurança. Prevemos que a sessão não ultrapasse uma hora e, para colocarem dúvidas, podem usar depois as perguntas e respostas e elas serão respondidas à partida no final da sessão pelos oradores ou pelos participantes desta sessão. Se houver uma pergunta dirigida a alguém, identifiquem só para quem se destina. Como disse, o tema então hoje é o correio eletrónico, principais fraudes e riscos. Esta sessão tem o objetivo de ser algo complementar àquilo que é o curso que está na NAU o tema é particularmente relevante porque o correio eletrónico, assim como outras ferramentas colaborativas, incluindo as redes sociais, são um vetor preferencial para os cibercriminosos iniciarem, por assim dizer, as atividades maliciosas junto das organizações, das pessoas individualmente. Se calhar, do ponto de vista mais tecnicista, existem diversas classificações para este tipo de atividades: phishing, scam, extorsão, smishing, portanto são um conjunto de chavões, mas na verdade trata-se de usar ferramentas digitais como meio, em regra como meio, para enganar as pessoas e levá-las a praticar ações que muitas vezes irrefletidas, porque colocam-nos sob pressão quando recebemos determinada mensagem e elas têm esse objetivo concreto, que põem em risco essas ações, põem em risco a informação das pessoas, põem em risco a sua privacidade e até podem pôr em risco os seus bens, quando estamos a falar de fraude bancária, por exemplo. Mas este assunto não é para eu falar, é para o Pedro falar, e o Pedro Mendonça, ele trabalha no Centro Nacional de Cibersegurança, além de ser investigador e professor do ensino superior. No CNCS, portanto, no centro, é responsável pelo Observatório de Cibersegurança e colabora no desenvolvimento de conteúdos de sensibilização
bem como no programa de sensibilização e treino do centro. É licenciada em Filosofia, ramo educacional, pela Universidade de Coimbra, mestre em Comunicação, Culturas e Tecnologias da Informação pelo ISCTE e doutorado em Ciências Sociais, Sociologia Geral pela Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação centram-se nos estudos sociais da tecnologia, com ênfase na relação entre o digital ou a digitalização, a comunicação e os utilizadores. Atualmente, no seu trabalho, analisa o papel do comportamento humano na cibersegurança. É interessante este currículo porque muitas vezes temos a falar deste lado pessoas da área tecnológica, ou associamos em regra a cibersegurança à tecnologia, mas claramente a cibersegurança não é só tecnologia, é muito mais de tecnologia, e o percurso profissional do Pedro mostra-nos exatamente isso. Mas para falarmos sobre isso, deixava mesmo o Pedro, o palco é teu, força, podes iniciar. Muito obrigado. Muito obrigado pela introdução, sobretudo obrigado pelo convite, e é uma honra poder partilhar convosco esta apresentação e as perspectivas precisamente ligadas a esta componente do comportamento, não é? E de facto a cibersegurança é algo que tem certamente a ver com a tecnologia, não é? A tecnologia é certamente muito importante na dimensão da cibersegurança, mas não é só a tecnologia. Portanto, além de a tecnologia estar disseminada pela sociedade em geral, ela funciona através das pessoas também, e portanto, quando as coisas não correm bem em termos de segurança, quem é afetado são as pessoas, e, por outro lado, às vezes esses problemas de segurança resultam de comportamentos das pessoas. E é um bocadinho sobre isso que eu quero falar, não numa lógica de culpabilização, não é? Também acho que não devemos culpabilizar demasiado as pessoas, às vezes a culpa até é da tecnologia, no sentido em que também ela nos promete o imediatismo e a velocidade, e a segurança obriga-nos a ser um bocadinho mais reflexivos, agir com mais atenção e no fundo sermos menos imediatistas. E, portanto, esta é uma aprendizagem que todos temos que fazer e que exige um esforço contínuo. Eu vou falar sobre um bocadinho essa componente social da cibersegurança, vou sublinhar essa componente social da cibersegurança, depois vou falar sobre alguns dados que o Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança tem recolhido relativamente aos incidentes que afetam o ciberespaço de interesse nacional, destacando a componente, lá está, social, ligada à fraude, que acompanha esses incidentes. Depois vou falar deste conceito que é o de engenharia social, mostrando alguns casos, como é que eles se desenvolvem, ou seja, como é que os atacantes que praticam este tipo de atos normalmente organizam, de forma mais consciente ou menos consciente, as suas ações maliciosas, para que nós também depois possamos aprender a detectar um pouco melhor esses ataques às pessoas, de alguma forma. E depois também deixo alguns conselhos sobre o melhor modo de nos protegermos destas fraudes. No fundo, aquilo que eu venho falar é de uma coisa bastante clássica. Não sei se alguma vez algum de vós foi contactado por um príncipe da Nigéria, não é? O caso do príncipe da Nigéria é um caso que já faz escola, portanto é muito conhecido. Ainda hoje existem casos de fraude ou tentativa de fraude que utilizam este contexto, este pretexto de um príncipe da Nigéria. Neste caso que eu apresento aqui é um príncipe de nome Mazinga Mbeki que, porque tem as suas contas no estrangeiro congeladas, um homem muito rico, pede a alguém que transfira $3.500 para a sua conta, por forma a que ele possa descongelar essa conta. Não sabem porquê que isso acontece, mas a verdade é que é esse o pedido, prometendo em troca $1 milhão. Bem, realmente ganhar $1 milhão em troca de 3.500 parece ser um ótimo negócio, não é? E fomos contactados por um príncipe da Nigéria. Bem, de alguma forma nós somos importantes e podemos ajudar um príncipe da Nigéria. Bem, é evidente que isto é um caso clássico de fraude, e a verdade é que a sua persistência no tempo mostra que ele, por vezes, tem resultados. E a verdade é que muitas vezes estes e-mails são enviados de uma forma massificada, de tal modo massificada, que basta 1% das pessoas caírem
pronto, no engano, no engodo, que já há um sucesso bastante razoável, com muito pouco esforço por parte de quem realiza o ataque. E, portanto, é deste tipo de coisas que eu venho falar. Porquê é que as pessoas pagam os $3.500? Como é que quem envia estes e-mails organiza os seus ataques? E isso é algo que tem a ver com o comportamento. Utiliza a capacidade de massificação e de forjar que as tecnologias digitais têm, e cada vez têm mais, não é? Forjar imagens, forjar templates, por exemplo, de sites, etc. Mas, ao mesmo tempo, que aproveita essa capacidade tecnológica, utiliza sobretudo as fragilidades humanas para conseguir atingir determinados fins que nós normalmente chamamos maliciosos. A cibersegurança diz respeito a muitas coisas, de facto, e é preciso ter, portanto, uma visão holística, portanto, global da cibersegurança. Ela não diz só respeito às empresas, ela diz respeito aos serviços essenciais, à administração pública e aos cidadãos em geral, portanto, todas as entidades que de alguma forma utilizam a tecnologia. E ao mesmo tempo diz respeito a muitas disciplinas, naturalmente às tecnologias de informação e comunicação, à segurança, ao direito, às relações internacionais, à economia, mas depois há aqui 3 disciplinas para as quais eu chamo a atenção, que têm muito a ver com aquilo de que estamos a falar, que é a sociologia, a psicologia e a comunicação. É muito no âmbito destas disciplinas que estes engodos ocorrem. Reparem, quando olhamos para esta caracterização da área da cibersegurança feita por um observatório europeu ligado a esta matéria, o Cyberwatching, nós vemos aqui várias dimensões verticais. Não vale a pena agora explicar em pormenor, umas dizem respeito à privacidade, outras aos sistemas tecnológicos, e depois, de uma forma mais transversal, temos algo ligado à verificação e à garantia, no fundo, da qualidade, mas depois temos esta dimensão humana. Reparem, ela está a atravessar todas as outras dimensões. E, portanto, é sem dúvida uma dimensão da cibersegurança. Creio que já vos dei dados suficientes para vos convencer que o comportamento humano tem a ver com a cibersegurança. Acho que não preciso dizer mais a esse nível. Agora vou aqui introduzir o tal conceito de engenharia social, que vai ser importante mais à frente. Ele também é definido no contexto da cibersegurança e dos referenciais de cibersegurança. É uma engenharia social, portanto, é uma técnica de manipular, de engendrar, de instrumentalizar a realidade social. Eu vou ler a definição de um referencial internacional e passo a citar. A engenharia social é o ato de enganar um indivíduo no sentido de este revelar informação sensível, assim obtendo-se acesso não autorizado ou cometendo fraude, com base numa associação com este indivíduo, de modo a ganhar a sua confiança. Portanto, é um ato que procura enganar, obtendo acessos não autorizados, revelações de informação, cometendo-se fraude, e isso consegue-se através, sobretudo, da associação com o indivíduo. Há um ato de associação com o indivíduo em que se ganha confiança do mesmo. A partir do momento que o indivíduo ganha confiança, ele vai eventualmente fazer a transferência dos $3.500, eventualmente partilhar as suas credenciais de acesso a uma conta bancária, os seus dados pessoais, o que seja. E é esta lógica da confiança que faz verdadeiramente o sucesso deste tipo de ataques. Ora, é importante que exista confiança na sociedade e é importante que entre nós, tenhamos confiança. Mas, de alguma forma, é necessário uma certa, pelo menos nos dias de hoje e no uso das tecnologias digitais, uma certa desconfiança como método, não como sentimento generalizado, mas como método de agirmos quando abrimos um e-mail, abrimos um SMS, etc. Vejamos agora como é que tem evoluído nos últimos anos e, em particular, no contexto de pandemia, os incidentes de cibersegurança e os indicadores de cibercrime. E vamos ver também a importância da engenharia social nesse contexto. Reparem, entre 2019 e 2020, portanto são dados do Centro Nacional de Cibersegurança, nomeadamente do Observatório, como eu dizia, entre 2019 e 2020,
o CERT.pt, que é a equipa de resposta a incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança, e que gera, portanto, a resposta a incidentes no ciberespaço nacional, em termos de operadores de serviços essenciais, administração pública, mas também do cidadão em geral, verificou um aumento de 79% no número de incidentes registados, entre 2019 e 2020, repito. O relatório anual de segurança interna mostrou que, também neste mesmo período, o número de crimes informáticos participados aumentou 27%, ao contrário da generalidade da criminalidade, que diminuiu durante este período, fruto da pandemia. O Ministério Público viu aumentar em 2020 em 183% o número de denúncias ao seu gabinete de cibercrime. Aliás, acabaram de sair dados até mais recentes, saíram ontem, que mostram um contínuo neste aumento também em 2021. Se compararmos o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2021, em termos de incidentes registrados pelo CERT.pt, portanto a tal equipa de resposta a incidentes, houve um aumento para 101%, portanto, para o dobro do número de incidentes registados. E esse primeiro semestre foi muito importante porque foi o início do confinamento. E há aqui uma relação entre o confinamento e o número de incidentes, o que mostra que um acontecimento social que interfere muito na vida das pessoas e nos seus comportamentos tem uma relação com os ataques dos cibercriminosos. Em 2021 a tendência de subida mantém-se. A pandemia também não terminou, mas de qualquer forma, reparem, se compararmos o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, verificamos que houve um aumento de 23% no número de incidentes registados também pelo CERT.pt. No longo prazo, se olharmos aqui para o longo tempo, para o tempo longo, melhor dizendo, e compararmos 2009 com 2020, verificamos que em 2009 a percentagem de crimes informáticos e relacionados com informáticos participados às autoridades em relação à criminalidade em geral, peço desculpa, à criminalidade em geral, representava 0,6%. Em 2020 já representa 7,4%. E atenção que estes números pecam por defeito. Existe muita criminalidade que é realizada online, que não é capturada, não é registada no âmbito da criminalidade informática ou dos crimes relacionados com a informática. Não é? Há muita atividade hoje em dia que é realizada online, até algumas fraudes que eventualmente podem não ser categorizadas aqui. Mas reparem, em todo o caso temos uma tendência claríssima. Sem entrar em pormenores complexos, estes são os tipos de incidentes registados precisamente pela equipa de resposta a incidentes do Centro Nacional de Cibersegurança. E o que é que aparece com maior destaque precisamente em 2020 e em 2019? Temos aqui a comparação entre 2020 e 2019. Temos aqui o phishing, precisamente. O phishing e o smishing são o tipo de incidentes mais registados. E digo-vos desde já que em 2021 esta tendência mantém-se. E o phishing é claramente um caso ligado à componente comportamental. São técnicas de capturar dados junto dos indivíduos, forjando-se uma determinada marca, como por exemplo um banco, que solicita precisamente esses dados ao indivíduo que, pensando que está a relacionar-se com uma determinada autoridade, acaba por fornecer esses dados. E, portanto, aqui o phishing, de facto, é muito relevante. Continuando a mostrar a importância desta componente social, que está ligada certamente ao confinamento social provocado pela pandemia, se nós, pensando outra vez nos dados do CERT.pt, compararmos os primeiros semestres, 2019, 2020 e 2021, nós vamos verificar que os meses, segundo o INE e o Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia e Transição Digital, os meses que tiveram mais confinamento social, por exemplo, o mês de fevereiro em 2021 e o mês de abril em 2020, foram também os meses que registaram mais incidentes de cibersegurança. Portanto, tem que haver aqui alguma razão para isto. E, especulando um pouco, mas também apanhando estas correlações, nós podemos dizer que os cibercriminosos aproveitaram as vulnerabilidades das pessoas, que estão mais isoladas em teletrabalho, que utilizam tecnologias como os seus computadores muitas vezes pessoais
que têm menos garantias de segurança, as pessoas estão menos acompanhadas pela equipa de segurança das suas organizações, eventualmente utilizam tecnologias também que têm mais vulnerabilidades reconhecidas e, portanto, houve aqui um oportunismo, não é? Alguns ataques também ligados à componente da saúde, etc. Houve aqui também, relativamente ao primeiro semestre de 2020, uma análise que fizemos relativamente aos incidentes de phishing registados pelo Cerco.pt, a cerca de 160 incidentes, no segundo trimestre de 2020, é um período específico e é um período muito importante a este nível. Nós fizemos uma caracterização, uma análise de conteúdo a estes ataques de phishing e acho que o que concluímos, utilizando até modelos de análise que são utilizados em estudos paralelos e semelhantes a este, nós podemos, através disso, perceber algumas técnicas e, portanto, também estarmos mais alerta para como é que os atacantes atuam, o que é que eles normalmente nos pedem, para que, quando nos pedirem alguma coisa deste tipo, nós pensarmos 2 vezes antes de fornecermos aquilo que nos é pedido. Curiosamente, nestes 160 incidentes, quase nenhum utilizou a pandemia como tema direto, específico. O que aconteceu mais foi utilizarem-se marcas que durante a pandemia são particularmente relevantes, porque as pessoas ficam mais dependentes dos serviços digitais, como por exemplo a banca online, os serviços postais, neste caso não por causa do serviço digital, mas sobretudo por causa de encomendas que as pessoas faziam, não é? Para serem levadas às suas casas, para comércio online, por exemplo, e também o streaming, plataformas de streaming, também foram plataformas aqui particularmente utilizadas. O que é que normalmente estes casos solicitavam? E quando eu digo smishing, portanto, phishing e smishing é a mesma coisa que phishing, mas através de um SMS. Portanto, alguém procura capturar dados através da simulação de uma marca, ludibriando a pessoa para que ela partilhe determinados dados ou clique num link malicioso, instalando software malicioso no seu dispositivo, o que pode também conduzir ao roubo de dados, portanto, ao compromisso de dados. Ora bem, 79% destes casos solicitavam um login numa conta. Pediam que a pessoa fizesse um login numa conta. Por exemplo, porque a sua conta foi descontinuada e é preciso ativá-la outra vez. Ao fazer esse login, a pessoa está a colocar a sua palavra-passe, por exemplo. E se aquele login é falacioso, é fraudulento, o que está a acontecer é que nós estamos a dar a nossa palavra-passe a um terceiro, portanto, a um agente malicioso. 12% pedem dados relacionados a um produto ou serviço. Tem a ver com alguma coisa que supostamente nós compramos. Uma coisa que acontece muitas vezes é enviarem SMS dizendo a sua encomenda está disponível, clique neste link para saber a data, ou acompanhe a sua encomenda clicando neste link, e a probabilidade da pessoa ter feito alguma encomenda no contexto atual é razoável, e portanto a pessoa reconhece aquilo como eventualmente verdadeiro, precisamente porque ela fez uma encomenda há pouco tempo. Isto pode acontecer, não é? Às vezes há simplesmente coincidência, não é? 7% prometem um ganho financeiro, portanto há aqui uma lógica de prometer alguma coisa. Reparem, o caso do príncipe da Nigéria é precisamente um destes casos, e 3% referem-se ao preenchimento de um documento, portanto, ao preencherem um documento muitas vezes também estão a fornecer dados. Esses dados são valiosos, os dados podem ser utilizados para ganhos financeiros, através, por exemplo, de acesso a contas bancárias, ou até podem ser vendidos online. Portanto, aqui também há um ganho financeiro, mas através de uma venda. Há outros aspectos relevantes. 3% destes casos eram spear phishing. Spear phishing é um phishing dirigido a uma pessoa específica. Em vez de ser enviado genericamente para muitos contactos, é enviado em particular para uma pessoa. Este é particularmente perigoso porque a pessoa é tratada pelo nome, não é? E há um reconhecimento de que aquilo pode ser verdadeiro, no sentido em que há informação que bate certo, digamos assim. Vamos ver isto também com um bocadinho mais de pormenor. E depois 94% pedem para clicar num URL. Portanto, é muito perigoso clicar num URL nestes casos. Ele pode
conduzir-nos a um website malicioso, pode eventualmente até instalar software malicioso nos nossos dispositivos e, portanto, também é algo a ter em consideração. Que tipos de alvos é que há? São sobretudo clientes. As pessoas são normalmente tratadas como clientes e, portanto, quem nos contacta supostamente é uma marca, é uma empresa que presta um serviço. Um banco, o CTT, a Amazon, a Netflix, o que seja. 7% dos casos são trabalhadores, ou seja, eu sou tratado como alguém que trabalha numa organização. Estes casos muitas vezes estão ligados ao tal spear phishing, porque quando uma organização é atacada, normalmente o atacante estuda muito bem a organização, tendencialmente isso poderá acontecer. Depois também temos casos do cidadão em geral. Normalmente aqui a marca é, digamos, uma organização do Estado, como por exemplo a autoridade tributária. E quem não vai acreditar num e-mail da autoridade tributária, não é? Um outro aspecto que eu acho que é interessante e é importante compreender para nós também percebermos porque é que caímos muitas vezes nestes mecanismos de manipulação, é perceber que os atacantes utilizam técnicas de persuasão. Não quer dizer que eles pensem, olha, agora vou usar esta técnica porque acho que ela é boa e tipificá-la deste modo. Mas sabem certamente que se agirem de determinada maneira, normalmente isso resulta. Há nestes estudos das técnicas de persuasão utilizadas neste contexto de fraude, há uma categorização de um indivíduo chamado Cialdini em 6 princípios de persuasão. Não é? Ou seja, identificam 6 modos através dos quais as pessoas são persuadidas. Sem entrar aqui no pormenor de cada uma delas, eu vou destacar as que são mais relevantes. E neste caso confirma-se que uma é particularmente relevante, o que coincide com outros estudos semelhantes. O argumento mais utilizado para que nós façamos aquilo que não devemos fazer é o argumento da autoridade. E nos casos que nós estudámos, estava presente em 90% das situações. O que é o argumento da autoridade? É, eu sou quem está a realizar a fraude, digamos assim, ou a tentativa, eu pertenço a uma organização reconhecida, credível, e, portanto, não há por que duvidar de que aquilo que eu estou a pedir é fidedigno. A marca que está a ser utilizada é fidedigna, é igual, é exatamente a marca da organização em causa e, portanto, não há razão nenhuma para duvidar. Neste caso, apresento aqui um exemplo, se repararem, um smishing, portanto, um phishing através de SMS, com o nome do Santander, do Banco Santander. Reparem, isto parece fidedigno, portanto, porque é que isto não há de ser fidedigno? O que é que se pede aqui é que o utilizador coloque o número do cartão e a data de validade, o código de segurança do seu cartão de crédito / débito, com a desculpa de que houve um bloqueio do cartão e que ele tem que ser desbloqueado. Claro que aqui estão a dar os dados a quem não devem. O único argumento que aqui está a ser utilizado é, reparem, é o Santander a pedir isto, não há como duvidar. Não é? Mas depois também temos casos, isto também combina com outros estudos, que é o argumento da escassez, que é, e muitas vezes estes argumentos são combinados uns com os outros, que é, há algo muito importante a fazer, mas se não fizermos rapidamente, porque há pouco tempo, porque há alguma coisa já existe em pouca quantidade, nós vamos perder uma oportunidade. Este é um caso que simula a marca CTT e um prémio que se ganha preenchendo determinada documentação, acedendo a um programa de fidelidade, mas para isso tem que se fazer isso em 5 minutos. Até porque os prémios não existem em muita quantidade. Portanto, nós recebemos estas coisas que aproveitam não só já o hábito que nós temos de sermos imediatistas no uso da tecnologia, como acrescentam esse imediatismo uma necessidade ainda maior de velocidade. Né? Temos que se responder muito rapidamente, senão vamos perder uma oportunidade. Ora, também é um argumento muito utilizado e apareceu aqui em 8% daqueles 160 casos de phishing. Também aparecem algumas coisas ligadas à reciprocidade, que é, eu dou alguma coisa em troca e então vou receber alguma coisa, melhor, alguém dá-me alguma coisa e eu então vou dar
algo em troca. E, portanto, como há aqui uma troca, parece ser vantajoso. Não é? O caso do Príncipe da Nigéria é um caso de reciprocidade. Ou seja, eu vou dar os $3.500, mas vou receber um milhão em troca. Depois há outros ligados à consistência, que é a necessidade que as pessoas têm de manter uma certa coerência no seu comportamento, não é? E se eu prometi alguma coisa, vou continuar a ser alguém que responde aos pedidos que me são feitos. Há afinidade, que é quando se estabelece uma relação emocional, e depois o da prova social, que é quando se diz, bem, este produto já foi utilizado muitas vezes, então é porque as pessoas gostam dele e, portanto, há uma prova de que ele é bom. Porque é que não o compra? Porque é que não partilha dados para a sua compra? Etc, etc. Mas reparem, nestes casos, pelo menos do phishing, a autoridade e a escassez são os mais frequentes, claramente. Toda a autoridade é realmente muito relevante. Um aspecto relevante também é nós percebermos, além destes argumentos, o que é que faz com que nós, muitas vezes, emocionalmente, respondamos a estas solicitações. Outros tipos de casos de engenharia social que aparecem nos incidentes registados pelo CERT.pt, e estes aqui referem-se ao primeiro semestre de 2021, e são mesmo categorizados como engenharia social, embora outros casos possam também envolver comportamentos. Olhemos aqui para as vulnerabilidades humanas que na realidade são expostas quando somos atacados por este tipo de estratégia. Um caso muito frequente é o da sextortion, e continua a ser frequente, que é alguém procura extorquir dinheiro através de uma ameaça de âmbito sexual. Ou seja, por exemplo, ameaçando partilhar imagens íntimas. Muitas vezes essas imagens íntimas não existem, ou seja, quem está a fazer a ameaça não tem as imagens íntimas. Isso acontece muitas vezes. Mas envia o e-mail de uma forma massificada, dizendo que apanhou a pessoa, por exemplo, a visualizar filmes pornográficos ou algo do género, bem, na expectativa de que possa apanhar alguém, que a carapuça sirva a alguém, digamos assim. E a verdade é que muitas pessoas depois pagam o resgate. O que é que faz a pessoa pagar o resgate? É o medo da exposição excessiva da intimidade. É este o fator, não é uma tecnologia propriamente. Não é? Claro que aqui a tecnologia foi fundamental para que os e-mails fossem enviados de forma massificada. Um outro caso também muito frequente e particularmente grave, que normalmente tem consequências muito graves, é a CEO fraud. Eu vou apresentar um caso mais à frente, em que alguém responsável numa organização por transferências bancárias é contactado supostamente por um chefe, um CEO, que lhe pede para ele fazer uma transferência bancária para um número fraudulento, um NIB fraudulento, portanto, às vezes até com um sentido de urgência, e essa transferência bancária acaba por ser feita. E o que é que faz a pessoa que recebe este pedido fazer esta transferência e cair nesta esparrela, passa a expressão? É a autoridade do chefe, em relação à qual nós não nos atrevemos a fazer uma verificação. Não é o meu chefe a pedir isto, eu vou fazer. E já vamos ver como é que isto cada vez é feito com maior sofisticação. Há outros casos, a burla de caso fictício de herança é muito semelhante ao mais uma vez, do Príncipe da Nigéria, em que alguém, para aceder a uma herança, precisa da ajuda da vítima, mas a vítima tem que partilhar uma certa quantia de dinheiro para que o burlão tenha acesso à herança. Depois há uma compensação monetária. E qual é aqui o fator que leva a que a pessoa caia nesta manipulação? É a notícia positiva de que ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, não é? E, portanto, pode realmente responder de forma recíproca, não é? Lá está o argumento da reciprocidade. E depois há outros casos, que por acaso são menos registados no CERT.pt, mas são muito registados, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Judiciária, que é a burla através da plataforma MBWay. A plataforma MBWay não tem uma vulnerabilidade técnica em particular, não é? Quer dizer, não há tecnologias sem vulnerabilidades, mas neste caso o que acontece é as pessoas não saberem muito bem como é que aquilo funciona, como é que a plataforma funciona, então são enganadas e fazem transferências bancárias para onde não devem, para os burlões.
E aqui é sobretudo falta de literacia digital. Também é um fator humano, não é? Se nós não conhecermos as tecnologias o suficiente, é evidente que vamos ser enganados com mais facilidade. Também vou falar um bocadinho melhor sobre este aspecto mais à frente. Então, vamos então conhecer um pouco melhor a técnica utilizada nestes casos, que nós vimos serem muito importantes no ciberespaço nacional e internacional, estas técnicas de engenharia social. Por que etapas é que um atacante passa até chegar a nós? Eu vou aqui mostrar-vos dois casos, ou dois tipos, com respectivos casos como exemplos, dois tipos de ataque. Um centrado na pessoa, e depois vou mostrar um caso, ou um tipo, que é mais pesca à rede, portanto é massificado. Não é? Mas eles ambos passam por estas 5 etapas, diria. Um atacante vai, se quer atacar uma pessoa, digamos assim, para lhe capturar dados, pedir uma transferência bancária, fazer extorsão, o que seja, primeiro vai fazer o quê? Vai recolher informação sobre a pessoa, não é? Para melhor a enganar. E onde é que vai buscar essa informação? Hoje em dia é muito fácil encontrar informação sobre qualquer um de nós. Sobre qualquer um de nós, repito. Redes sociais, uma pesquisa no Google, documentos que nós às vezes temos disponíveis online, um PDF que enviamos um dia para alguém, para uma organização e que está online. Sites de vendas onde colocamos produtos à venda e outros sítios da internet que nós normalmente chamamos digamos, Intel Open, aberta ao mundo, não é? E que está disponível para que qualquer pessoa possa descobrir informação sobre nós. Portanto, tudo o que nós colocamos online, e hoje em dia nós colocamos muita coisa online, pode ser utilizado contra nós, é evidente. Depois o atacante vai criar um contexto. Ele até pode ter pensado nesse contexto e depois vai à procura da informação. Aqui a ordem às vezes não é o mais importante, mas estas diferentes fases são relevantes. Vai criar um pretexto. No fundo vai personificar, vai incorporar uma personagem, não é? Com um determinado pretexto para fazer o ataque. Pode ser um CEO a solicitar uma transferência bancária a um indivíduo que trabalha numa organização, pode ser um fornecedor dessa organização também a pedir qualquer coisa, pode ser um cliente, pode ser um parceiro de outro tipo. Depois de eu conhecer, se for em relação a uma organização, depois de eu conhecer os hábitos da organização e da pessoa, eu posso facilmente, ou muito mais facilmente, fingir ser alguém que ela conhece ou alguém que ela reconhecerá como de confiança. Depois vou definir os meus vetores de ataque. Como é que eu vou atacar? Spear phishing, ou seja, um e-mail dirigido à pessoa, ou um vishing. O que é o vishing? Isto são só grandes palavrões. O vishing é a mesma coisa que o phishing e o smishing, mas através do telefone. E tem ocorrido agora muitos casos ligados, por exemplo, à Microsoft. São pessoas a fingir que pertencem à Microsoft, querem ajudar a vítima a resolver um problema de informática, um problema de segurança no seu computador e acabam a conduzi-la a fazer a instalação de software malicioso. Mas pronto, de qualquer forma, isto são técnicas possíveis. Muitas vezes estes e-mails de phishing ou de smishing já vêm com anexos maliciosos que instalam malware nos dispositivos. Depois é evidente que aqui o indivíduo que vai atacar vai pensar nas melhores técnicas de persuasão que vai utilizar. E há indivíduos que são muito bons nisto. E esta técnica, esta questão, o burlão, a fraude é tão antiga provavelmente como a humanidade. Não é? Portanto, as pessoas enganarem-se umas às outras é tão antigo como a humanidade. E não é porque as pessoas estão bem vestidas que são mais honestas. E, portanto, aqui também na internet passa-se a mesma coisa. Não é porque o site parece muito bonito, não é porque o e-mail parece muito bem escrito, que é necessariamente fidedigno. Depois há a realização da ação de manipulação, que resulta depois num benefício para o atacante. Uma transferência bancária, uns dados pessoais, segredos industriais, é uma coisa que é muito roubada, digamos assim, na internet, sobretudo até na relação entre alguns Estados, e depois informação sensível, etc. Um exemplo deste caso é um caso de 2019, que utiliza as tecnologias mais sofisticadas para realizar um CEO fraud, perdão. Um CEO fraud. Portanto, o que é que aconteceu? Em 2019, um CEO de uma empresa de energia do Reino Unido recebeu, supostamente,
do diretor executivo da empresa-mãe alemã um pedido de transferência bancária para um fornecedor húngaro, no valor de 220 mil euros. Portanto, houve aqui a necessidade de quem fez o ataque de estudar que fornecedores teria esta organização, saber que havia uma empresa-mãe na Alemanha e imaginar que seria plausível uma transferência neste valor. O pedido foi feito com urgência, o argumento da escassez, também o da autoridade, aqui sem dúvida, porque é o diretor executivo, extraordinário, utilizou inteligência artificial para simular a voz verdadeira do diretor executivo da empresa alemã, com o preciosismo de ter até o sotaque de um nativo alemão. Portanto, foi aqui feita uma deepfake. E portanto, isto foi uma pesca à linha, né? Dirigida especificamente a alguém que podia, dentro daquela organização, fazer uma transferência bancária, simulando, portanto, ser o diretor executivo. Reparem, é muito difícil escapar a uma coisa destas. Não é? Como é que o atacante recolheu informação? Certamente vídeos online. Eu estou aqui possivelmente, não sei exatamente onde é que foi recolhida essa informação, mas imagino, poderá ter sido em vídeos online, notícias, onde o tal diretor executivo apareceu, e portanto onde foi possível recolher informação para que a inteligência artificial depois fizesse a simulação. As redes sociais, diferentes websites, e depois qual é o pretexto? É que o superior hierárquico quer fazer um pedido de uma transferência urgente. E foi feito através de um telefonema, o phishing. Portanto, houve aqui muitos dados recolhidos, o número de telefone, o contexto, etc. Ora bem, vamos ver agora, já começa a aproximar-me do final da minha apresentação, mas um outro tipo de ataque que é mais massificado e centra-se um pouco mais de uma marca. E é típico daqueles e-mails que nós recebemos de phishing, por exemplo, ligados ao setor bancário, ou o smishing também ligado ao setor bancário. É enviado de forma generalizada. Mas também quem ataca faz uma passagem por estas várias fases. Tem que recolher informação, não é? E tem que perceber, por exemplo, como é que a organização, imaginemos um banco, como é que aquela organização normalmente comunica com os clientes. Ou seja, já não estou a pensar no cliente em específico, ou no indivíduo que vai ser atacado e nas suas características, eu estou a pensar mais como é que a organização normalmente comunica com as pessoas em geral e com os clientes em particular, que neste caso são as pessoas atacadas, não é? Como é que normalmente ele envia os e-mails? Como é que são os templates desses e-mails? Como é que é o logo da organização? Que tipo de linguagem é que utiliza, etc, etc. Para poder simular, então, o e-mail. O e-mail convém ser-se parecido, etc, etc. E depois definir o contexto. Eu quero as credenciais, como é que eu vou conseguir as credenciais? Vou dizer que foram bloqueadas e que é preciso desbloquear? Vou dizer que é preciso recolher mais dados sobre a pessoa e então a pessoa tem que entrar na conta bancária e, portanto, vai colocar outra vez vai colocar, neste caso, as credenciais para entrar na conta bancária. É um ataque utilizando o nome de uma plataforma de streaming, dizendo que o cartão de crédito associado à plataforma de streaming foi descontinuado e, portanto, é preciso ativar outra vez, colocando-o de novo. Bem, há várias técnicas possíveis, pode ser uma sextortion e, portanto, vão-se utilizar imagens íntimas, não necessariamente efetivamente as imagens, mas a ideia de que o atacante está na posse de imagens íntimas, etc, etc, etc. Depois os vetores de ataque, lá está, são mais ou menos os mesmos que eu referi anteriormente, mas aqui são utilizados de forma massiva, né? Portanto, são enviados milhares de e-mails, milhares de mensagens. E, portanto, lá está. Quando se envia nesta escala, é sempre possível ter 0,5% de sucesso. E isso pode significar um benefício económico muito grande. Portanto, há uma realização de uma manipulação e, normalmente, aqui resulta-se mais em transferências bancárias como benefícios, dados pessoais, credenciais. Aqui são ataques menos dirigidos e, portanto, normalmente não tem tanto a ver com segredos industriais ou com informação sensível específica. Por exemplo, como eu dizia, o caso do smishing, que utiliza os dados do setor bancário,
E temos aqui um exemplo do novo banco, que utiliza, lá está, a tal desculpa, o burlão, de que o acesso foi bloqueado e, portanto, é preciso ativar de novo o acesso, a pessoa acede àquele site e partilha indevidamente os seus dados. Portanto, aqui há uma pesca à rede. Utiliza-se na mesma aqui o argumento da autoridade e, no fundo, da escassez, porque, reparem, se olharem aqui para este caso, veem que o prazo para desbloquear a conta são 24 horas. Portanto, a pessoa também, como é, digamos, estimulada à pressa, também pensa menos, não é? Desse ponto de vista. O caso aqui do MBO é um bocadinho um misto de pesca à rede e pesca à linha. Porque, por um lado, isto é um ataque que é dirigido a muitas pessoas, mas, por outro, normalmente os atacantes encontram uma pessoa específica. Eu dou-vos um exemplo. Primeiro passo, o burlão visita um site, por exemplo, da OLX, onde encontra vendedores. Os vendedores, normalmente, podem lá colocar o seu número de telefone para serem contactados. O burlão contacta o vendedor e diz que quer comprar o produto X, pode ser uma bicicleta, e quer utilizar a funcionalidade MBWay em enviar dinheiro. O que é que acontece? O burlão, em vez de usar a funcionalidade enviar dinheiro, utiliza a pedir dinheiro. A vítima recebe no seu telemóvel a sinalização pedir dinheiro. Imaginemos 100 euros. A pessoa, se não tem literacia digital suficiente, pode achar que aquilo é normal. E clica, e em vez de estar a receber os 100 euros, está a pagar 100 euros. Esta é uma das técnicas. Uma outra técnica é o burlão faz com que a vítima associe o número de telefone do burlão à plataforma MBWay, que pode ter mais do que um número de telefone associado, e depois a pessoa tem acesso, o burlão, à plataforma e pode fazer transferências bancárias à sua vontade. Qual é o problema aqui? É, de facto, o de falta de conhecimento sobre a plataforma. Onde é que é recolhida a informação? É numa plataforma de vendas de produtos online, o pretexto é a compra de um produto, e aqui o vetor de ataque continua a ser o phishing, portanto o telefonema, com um argumento da autoridade, não é? Ou seja, reparem aqui o argumento da autoridade no sentido em que, bem, o senhor se calhar não percebe muito bem como é que funciona a MBWay, eu vou-lhe explicar. Isto acontece muitas vezes. Nem toda a gente cai nisto, como é evidente. E bem, assim termino com alguns conselhos que no fundo já resultam, ou melhor, no fundo que já foram sendo identificados ao longo da minha apresentação, mas que resultam dos casos apresentados. Porque ao conhecermos a forma como os atacantes realizam os seus ataques, também depois podemos eventualmente reconhecer quando estamos a ser atacados. É preciso, primeiro, ter uma certa desconfiança metodológica, como eu disse logo no início. Ou seja, a ideia não é desconfiarmos da humanidade de uma forma filosófica, digamos assim, mas é em relação a determinadas solicitações que nos são feitas, nós estamos de pé atrás. Sabemos que elas eventualmente podem ser fraudulentas e também sabemos normalmente o que é que as organizações com as quais nós nos relacionamos normalmente nos pedem, os bancos, etc. Depois é importante triangular a informação. Desconfiamos e, portanto, não vamos reagir imediatamente, mas depois vamos triangular a informação. O que é que isto quer dizer? Vamos verificar noutras fontes se aquilo que nos estão a pedir faz sentido. Se o meu chefe me pede para fazer uma transferência bancária, eu se calhar devo telefonar-lhe a perguntar, telefonar-lhe mesmo, portanto, a perguntar se a transferência foi mesmo solicitada. Se o meu banco me pede também as credenciais para isto ou para aquilo, eu contactar o meu gerente de conta a perguntar se isso faz sentido. Triangular e verificar até se não se fala já sobre fraudes semelhantes online, porque muitas vezes essas coisas depois são alvo de alertas, por exemplo, do Centro Nacional de Cibersegurança, etc. Perceber se as mensagens que nos são enviadas são oportunas, se fazem sentido. Atenção que às vezes há coincidências, portanto, também devemos desconfiar das coincidências, de qualquer forma. Mas pronto, às vezes as mensagens podem não ter oportunidade, mas mesmo quando tem oportunidade nós não devemos saltar os dois pontos anteriores, a desconfiança e a triangulação. E depois às vezes
estas mensagens não têm uma grande correção formal. Atenção que não é porque uma mensagem tem correção formal, não tem erros ortográficos, que ela é fidedigna. Agora, há muitas mensagens que são, por exemplo, feitas por cibercriminosos estrangeiros, que fazem ataques massificados pelo mundo fora e que depois normalmente utilizam para países em particular tradutores automáticos e, portanto, as traduções muitas vezes são mal feitas. Agora, do ponto de vista organizacional, é importante desenvolver políticas de segurança que saibam identificar esta componente ligada aos nossos comportamentos. É importante perceber quais são as principais ameaças, perceber como é que elas atacam as vulnerabilidades humanas, quais são as boas práticas que nós devemos ter e depois integrar isso nas políticas de segurança. Aqui, aquilo de que falámos diz muito respeito, no fundo, à forma como nós reagimos àquilo que nos é pedido. Claro que termos palavras de passe fortes, diversificadas, etc., também é muito importante. Aqui no âmbito da fraude, etc., a componente do estão a pedir-nos alguma coisa e nós vamos ter que dar alguma coisa valiosa é muito importante. Temos que desconfiar quando temos que dar alguma coisa valiosa. E mais, também temos que saber reconhecer o que é de valor. E às vezes não sabemos que temos coisas de valor e achamos, eu não tenho nada de interesse. Os nossos dados pessoais são valiosos. É preciso compreender isso. E nós, como seres humanos, somos sempre valiosos de alguma forma para um possível atacante, por diversas razões. Depois, as organizações podem realizar simulações de phishing, pen test de engenharia social. O que é isto? Portanto, muitas vezes, ao nível técnico, o que se faz é algumas organizações, para verificar se estão seguras, permitem que hackers, digamos, testem a sua segurança procurando vulnerabilidades técnicas. É um penetration test, portanto, um teste de penetração na organização. Podemos fazer isto também em relação à engenharia social. Isso creio que em Portugal tem menos tradição, mas às vezes pode ser relevante. As técnicas de phishing e de simulações de phishing nas organizações já fazem um pouco isso, na realidade, não é? E aí já há mais tradição. Porquê? Porque uma coisa é eu dizer, num inquérito, que realmente estou atento ao phishing e não abro os e-mails suspeitos nem clico onde não devo. Outra coisa é quando recebo um e-mail deste tipo, eu refacto ter esse comportamento. E atenção, qualquer um é suscetível de ser enganado. Eu sou suscetível de ser enganado, como é óbvio. Que o contrário não seja sugerido. Agora, devemos estar todos atentos e permanentemente atentos. E, portanto, é preciso também lançar estratégias de sensibilização nas organizações. Por exemplo, a MetaRede, estas ações da MetaRede acho que são um ótimo exemplo e que se ligam perfeitamente a esta questão. E pronto, assim termino. Reforço a componente social da cibersegurança é muito importante. A engenharia social, portanto, estas técnicas de manipulação através da criação de confiança com uma vítima, acompanham grande parte dos incidentes de cibersegurança, uma parte muito importante dos incidentes de cibersegurança. Portanto, nós temos de estar atentos a estas técnicas, saber reconhecê-las, para podermos depois também nos protegermos. Caso sejam vítimas, tem aqui pelo menos 3 contactos possíveis. O CERT.pt, o CERT, portanto, que é a equipa de resposta a incidentes, o CERT.pt, portanto, para o Centro Nacional de Cibersegurança, para a Procuradoria-Geral da República, para o Gabinete de Cibercrime, também tem aqui o e-mail, e também para a unidade da PJ dedicada a estas matérias, também tem aqui um e-mail para o caso de quererem ou precisarem de ajuda em algum caso, porque muitas vezes o pior é, além de cairmos no logro, é não reagirmos ou reagirmos fazendo aquilo que os burlões querem, não é? E isso também é de evitar. Muito obrigado pela vossa atenção e assim termino, estou aberto a questões. Obrigado, Pedro, pelo detalhe, talvez mais até por o contexto metodológico da forma como somos atacados, porque na verdade somos todos os dias, depois podemos já reagir de uma forma diferente e da melhor forma possível. É evidente que ninguém está livre de ser atacado, espero não estar nesse rol, espero que nenhum dos que está aqui esteja, mas o facto é que é uma possibilidade real. Já agora sobre a questão do valioso, eu gostava de fazer aqui uma referência. Nos últimos 3 módulos foram sobre informação e vulgarizou-se, por assim dizer, a troca de informação
por qualquer serviço online. Mas a nossa informação é algo efetivamente valioso e, portanto, devemos ter esse cuidado. Quando nos pedem um dado, qualquer dado que seja, é valioso, porque se nos estão a pedir o dado, não se vão dar ao trabalho de registrar um dado para pôr para o lixo. Portanto, esse dado, se nos é pedido, qualquer informação nossa que nos é pedida, é porque ela terá algum valor dado lá, se não nos era pedida, era trabalho deitado fora. E, portanto, há de facto 3 sessões anteriores que estão disponíveis, que vocês podem ver, e, portanto, falam efetivamente sobre esta questão da informação. Já agora, sobre as campanhas, há aqui uma pergunta sobre pentest, o que é pentest, o Pedro já explica o que é pentest. Portanto, são testes de penetração que podem ser técnicos ou de engenharia social, como é, por exemplo, o phishing. Nós, no âmbito da MetaRede, algumas das nossas instituições já realizaram campanhas de phishing. Não sei se eu não vou detalhar o que é que foi a campanha de phishing, porque vamos continuar a realizá-la e, portanto, não vou detalhar aqui o que ela é, para estarmos espertos para isso, mas sei-vos dizer que nas instituições onde foi realizado, ainda assim houve um número, diria, significativo de pessoas que acederão ao início. Essas pessoas, se tiver alguma aqui, saberá que foi alvo da campanha de phishing, porque no final havia uma explicação do que é que estavam a fazer, do porque é que tinham ido ali e, portanto, havia essa contextualização. É mais relevante para percebermos o que é que, para que é que devemos estar atentos. E já agora o curso tem, nas várias componentes que o Pedro referiu, detalhes, o Pedro mostrou alguns exemplos, mas o módulo que está na NAU tem uma série de exemplos mais precisos e até maior sobre este tipo de campanhas e que sinais é que devemos estar atentos para não cair. Portanto, há alguns exemplos. Agora, na verdade, talvez seja mais importante do que os exemplos em concreto, perceber no geral o que é que está por trás dessas campanhas e aquilo que são potencialmente as nossas fraquezas, não é? Por isso é que elas existem. Já agora, dar-vos aqui um exemplo, um caso recente deste ano. Uma conta de uma determinada associação que tem uma escola, ou que gera uma escola, foi comprometida. A pessoa que viu a conta comprometida notou porque a conta foi de facto comprometida, no sentido em que ela estava a ser usada para enviar e-mails de forma massiva. Massiva, aqui é um ritmo de 10 por minuto, para não haver nenhum detector que, por assim dizer, barrasse o envio. E, portanto, ela detectou isso, mudou a password, pensando que a coisa estava resolvida, e, entretanto, recebeu uma mensagem daquele tipo a que o Pedro referiu, a dizer que, basicamente, alguém que era que tinha bastantes capacidades técnicas, entrou no computador há mais de 3 meses, tinha acedido a toda a informação, inclusive sabia a password, e havia a password vinha em cima, e era exatamente aquela password, e portanto ele tinha a informação toda, pedia $600 em bitcoins, não é? Para esquecer o assunto, e já agora evitava de trocar a password, daqueles conselhos que não vale a pena fazer nada, pague, porque se não pagar eu publico toda a informação. Já agora vinha também associada a uma frase sobre sextortion, portanto eu vi o que é que fez no computador, a pessoa disse, pá, não tinha nenhum receio de nada daquilo que ali estava e, portanto, a primeira abordagem foi ignorar. Mas o facto é que a password estava lá e a conta foi usada para enviar e-mails de forma massiva. Essa conta era a conta oficial da instituição, a conta dava acesso não só ao e-mail, mas também ao SharePoint da instituição, portanto, a instituição tinha os dados todos, nomeadamente dos alunos, dados privados, pessoais, online, e, portanto, a conta dava acesso, de facto, a muito mais do que, eventualmente, ao correio eletrónico. E, portanto, começou a preocupação. Bem, a história acabou, aparentemente, bem, depois de se perceber com a pessoa quais eram os eventuais comportamentos errados que podia ter tido, não havia nada recente, nada que pudesse ter levado àquela situação, e descobriu-se que no tempo, quando começou a pandemia, por causa das aulas à distância, foi criada uma conta no Zoom, exatamente com aquele e-mail e com aquela password, ou seja, a mesma password da instituição. Um mês depois, o Zoom, não sei se tiveram conta disso, mas em abril de 2020, o Zoom teve uma quebra de segurança e cerca de 500 mil de passwords foram expostas e foram vendidas naquilo que é designada da Dark Web. E, portanto, o mais certo
atendendo a que não houve nenhum comportamento de risco aparente, é que a conta tenha sido exposta por essa via. Houve 2 erros aqui. Um erro, diria eu, foi não mudar a password com frequência, uma vez que já lá vão 2 anos. O outro foi a password utilizada foi a mesma e, portanto, não se deve usar a mesma password em 2 sites e é um bom método para nos irmos protegendo. O curso que está no manual tem, de facto, um conjunto de detalhes sobre isto, mas para dar mais um exemplo daquilo que nos pode acontecer, que acontece, ou que pode acontecer e ter mais impacto do que aquilo que nós possamos imaginar. Portanto, estes exemplos acho que foram muito valiosos. Eu acho que ainda há algumas questões, Carla ou Fernando, há algumas questões, julgo para o Pedro ou para alguém. Se alguém quiser colocar questões, estejam à vontade. É importante que vocês participem e que coloquem as questões, porque estas questões são exatamente para esclarecer todos os utilizadores e, portanto, nós, como utilizadores finais, que muitas vezes não temos o conhecimento suficiente das várias tecnologias e dos vários sistemas que usamos e, portanto, somos mais suscetíveis a sermos mais facilmente atacados. Portanto, eu terminava agradecendo mais uma vez ao Pedro a excelente intervenção e, portanto, questões que possam ser colocadas. Obrigado. Temos aqui algumas questões, não sei se posso colocar. Temos uma questão do Abel Carvalho, que diz que a abertura de um e-mail malicioso que descarregue conteúdos externos é suficiente para infectar o computador. Sim, poderá ser, claro que sim, e faz referência que efetivamente que sempre que é preciso clicar numa hiperligação e no caso dos smartphones a probabilidade de se clicar acidentalmente numa hiperligação é muito elevada. E ele questiona que os ecrãs táteis são uma tecnologia muito pouco fiável para este tipo de ações. Não sei se o Pedro quer responder. Eu creio que, pronto, a partir do princípio que há que se descarrega conteúdo externo, sim, é evidente que pode haver essa possibilidade, não é? Portanto, o que há a ter em consideração é, em todo o caso, as ações que nós empreendemos depois de abrir um e-mail, não é? Claro que ao abrir um e-mail, se houver algum conteúdo externo que é descarregado, aí é possível também essa infecção, digamos assim. Acho que é uma questão que é interessante, que é a questão dos smartphones, não é? Que é, como são mais pequenos e de utilização um bocadinho mais, digamos, informal até, é muito fácil até com os dedos, com a rapidez, ou o ler bem ou não ler bem, clicar não se deve, de facto. Eu acho que, e nós temos que, há uma mentalidade que acho que é preciso construir, que é começarmos a olhar cada vez mais para os smartphones como um computador e as preocupações que normalmente se tem com um computador do ponto de vista da segurança, ter-se com o smartphone. E se calhar até se tem que ter mais, porque cada vez mais o smartphone concentra um vetor de segurança, não é? Vetores de segurança, nomeadamente ligados ao múltiplo fator de autenticação e afins, não é? Portanto, acho que sim, que a questão é interessante desse ponto de vista. Também temos aqui outra questão para o Pedro, da Letícia, que pergunta qual deve ser a frequência média para mudarmos as senhas de acesso ao e-mail, entre outros. Bem, isso aí, eu acho que há regularidades diferentes, depende da política da organização, pode ser de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Bem, eu acho que tem que haver uma regularidade desse tipo, embora haja quem já considere que não é necessário estarmos sempre a mudar a password, só se deve mudar quando há desconfiança de que ela foi comprometida. Eu, por acaso, acho que, ainda assim, nós podemos não saber que ela foi comprometida. Pode demorar demasiado tempo até sabermos que ela foi comprometida, nomeadamente através das plataformas. Há plataformas, como por exemplo, de um conhecido especialista chamado Troy Hunt, que vai publicitando esse tipo de comprometimento. Nós podemos não saber a tempo, digamos. Portanto, eu acho que ainda assim convém mudar com alguma frequência, eu diria 2 em 2 meses, se calhar,
poderá ser suficiente, mas isso é um pouco relativo, não é? Pode ser mais... Eu ia acrescentar aí, ou tentar completar, de facto, no caso das instituições, a política da instituição é que o deve definir e que o define. Aquilo que é mais comum não é o que é mais recomendado, porque há, de facto, opiniões diferentes sobre o período de mudança da password. Mas aquilo que é mais comum é assistir a 1, 2 anos de mudança de password em termos médios. Há vários, já agora, passwords é o próximo módulo, portanto, o próximo módulo vamos falar sobre passwords, portanto, era bom que possam assistir, porque este é um tema para ser lá discutido, até porque usamos-lo todos os dias. Mas, de facto, as passwords são, por si só, inseguras. A mudança de password deve acontecer com a frequência suficiente, e aqui o suficiente é muito relativo, depende da utilização que ela se faz, onde é que se usa, mas deve acontecer com alguma frequência. Se bem que, por exemplo, o NIST, nas últimas recomendações, não aconselha a mudança de password, aconselha usar passwords fortes. Não aconselha no sentido, aconselha uma mudança muito regular de passwords. Porque o problema das mudanças muito regulares de passwords é que, a seguir, as pessoas, para não esquecer, vão ter que apontar e que escrever em algum lado. E, portanto, isso acaba por ser mais uma falha de segurança. Portanto, é preciso equilibrar aqui estes vários aspectos, sendo que aquilo que é importante numa password é ela ser grande o suficiente, e complexa o suficiente, no sentido de ter letras maiúsculas, minúsculas, que não sejam palavras de dicionário, portanto, que não sejam sequências de caracteres, que sejam fáceis de identificar, portanto, que tenham aqui alguma complexidade. E depois, se ela tiver essa complexidade, à partida é difícil ser quebrada automaticamente, ou seja, por mecanismos tecnológicos. É muito mais fácil colocar a password, por engano, num site onde não a devíamos colocar, ou reutilizá-la. É claro que se reutiliza uma password, está-se logo a comprometer e a comprometer a segurança do site original com a do site onde está a pôr a password. Portanto, mesmo que o original seja, de facto, muito forte do ponto de vista da segurança tecnológica, o outro pode não ser. Aquele exemplo que eu vos falei há bocadinho é um exemplo desses. Originalmente a password não teria, em teoria, um risco acrescido, mas as contas no Zoom ficaram de facto expostas. Naquela altura ficaram expostas. E, portanto, as passwords foram apanhadas por essa via e foram utilizadas agora, 2 anos depois, à partida. Portanto, mas isto só para dizer que não há uma regra clara sobre isso, depende da política de cada instituição. A regra é que se mude 1 ano, no máximo, julgo que é muito tempo a ter uma password, e depois depende de onde ela se usa. Se só se usar no computador da organização e não se usa mais sítio nenhum, é diferente de eu pego na minha password e vou a um cibercafé e uso a password, acedo à minha rede, ou melhor, à minha informação, usando essa password porque é por lá, pois o risco é enorme, num caso desses, e portanto depende de onde eu uso a password, e se eu uso mais do que um sítio, mais do que um dispositivo, portanto há aqui uma série de aspectos que são relevantes para se conseguir, para diminuir esse risco. Se bem que é certo que não há nunca risco zero. Vou acrescentar uma coisa, nós no centro temos feito até a recomendação de boas práticas, não é? Que é, em vez de usarmos uma palavra passe, as pessoas tenderem a usar uma frase que tem que ser uma frase sem sentido, mas fácil de decorar. Sem sentido porquê? Porque se for uma coisa com sentido, do género ligada à minha pessoa, imaginemos uma coisa que tenha a ver com a minha vida pessoal, desde o nome de um filho, ou o nome dos meus filhos, ou algo do género, pronto, isso pode ajudar nos mecanismos de adivinhar a password, não é? De identificar a password. Mas uma frase que utilize vários caracteres e que permite que a palavra seja mais longa, não é? E ao mesmo tempo pode facilitar a sua memorização, não é? Em vez de ser letras desconjuntadas, não é? E a utilização de um gestor de palavras-passe que não seja online também pode ajudar nesta questão da memorização. Eu acho que aí pode ser relevante e aí até facilitar a regra e possibilitar melhor a regra da alteração com mais frequência, pelo menos. Sim, acrescentava, e para terminar, o assunto das passwords vai ser tema de um webinar só, a utilização ou a adição de um segundo fator de autenticação, que neste momento vários sistemas já disponibilizam, por exemplo, os sistemas online, Google, Microsoft, têm um segundo fator de autenticação, significa que, para além de se colocar a password, é enviado um PIN para o telemóvel e eu depois tenho que adicionar o PIN para conseguir entrar, é claramente um fator acrescido de segurança
no que diz respeito à gestão das passwords, porque isso obriga, por exemplo, aquilo que eu vos falei, as contas, os e-mails eram enviados a partir dos mais variados países do mundo, portanto, eles eram enviados da China, de qualquer lado, não era da China em concreto, mas dos Estados Unidos, de Portugal, Espanha, França, eram enviados de qualquer lado. É evidente que se tivéssemos um segundo fator de autenticação, quando o utilizador se autenticava, ele recebia um PIN, e o PIN estava recebido no telemóvel da pessoa, e, portanto, o telemóvel da pessoa não estaria lá, estaria cá. E, portanto, esse é um fator claramente acrescido no que respeita à proteção das passwords, e há já uma série de organizações que estão a avançar também nesse sentido de implementar esses mecanismos internamente. Enquanto que não houverem, temos de ter algum cuidado nessa gestão das passwords. Não sei se há mais questões. Todas respondidas, excepto aqui uma que perguntou como podem bloquear mensagens de spam quando os endereços de origem mudam todos os dias. Não podem bloquear mensagens de spam quando os endereços de origem mudam todos os dias. O que acontece na maioria das organizações é que elas têm detectores de spam, portanto, mecanismos que fazem a detecção e a classificação de spam. Ainda assim, os mecanismos que, digamos, quem envia spam vai mudando as técnicas para que as mensagens consigam evadir-se a esses sistemas de proteção. E, portanto, isto é quase o rato e o gato aqui permanentemente. Podem não ter essa noção, mas muito tráfego, e portanto estamos a falar de percentagens acima dos 50%, 60%, 70% e às vezes até mais do que isso, nem sequer chega às caixas de correio dos utilizadores, porque são bloqueadas automaticamente, mas ainda assim há outro tráfego que chega. E esse tráfego não tem muitas formas de ser digamos, bloqueado de uma vez só. Portanto, é um mecanismo de aprendizagem. Podem ser bloqueando contas, bloqueando domínios, mas tudo o que acontece em termos de bloqueio de tráfego e de mensagens de spam terá que ser automático, porque se não for automático e for manual, não é execuível, não é viável. Portanto, todos os dias muda e, portanto, a dinâmica de quem ataca é grande o suficiente para se conseguir ir evadindo todos os dias. Portanto, não há propriamente um mecanismo. É bom ter um mecanismo anti-spam, certo? Há sistemas melhores, sistemas piores, mas também, mais uma vez, sistemas 100% não existem, essa é a realidade. Mais alguma questão por hoje? Ricardo, se calhar já estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo. Pois é. Mas há um muito pequeno aspecto que eu gostava de adicionar a tudo isto e que é também relevante, é em cima de tudo aquilo e da grande explicação que o Pedro nos deu sobre esta um bocado mais vocacionada para aquilo que pode acontecer relativamente à nossa privacidade pessoal, mais ligada com cada um de nós ou com as nossas instituições e com os problemas muito diretos que daí vêm, tudo isto muito fruto destes trabalhos de engenharia social que estão por trás de tudo isto. Há só dar esta nota de uma outra vertente, a meu ver, cada vez mais, e a tomar, digamos, uma direção complicada, que é a forma e o uso que os dados pessoais, que muitas vezes são recolhidos destas formas indiretas e por estas vias, poderem ser usados através de perfilagem posterior, mas usados, digamos, contra, se assim for melhor entendido, contra uma sociedade. Ao invés de ser muito mais localizado, ser muito mais alargado, temos os grandes exemplos disso e não muito afastados no tempo, as eleições na Inglaterra, as eleições nos Estados Unidos, todas as formas usadas para influenciar o voto das pessoas, e isso é carregado através dos dados pessoais que, por sua vez, são aqui apanhados destas e de outras formas. Tantas vezes nós vamos aqui ou ali, ou no Facebook, responder a um inquérito simples sobre uma matéria muito simples, até ficamos muito contentes em perceber como é que podemos estar escalonados em determinado contexto e de repente já tem os nossos dados, os nossos interesses ou não sobre essas matérias. Para terminar dizendo, porque estava a insistir nisso,
o assunto é cada vez mais importante e é de tal nível que nós tivemos conhecimento no fim do ano passado que Xangai abriu uma bolsa de valores para transação de dados, incluindo pessoais. E isso, dizem eles, em favor da sociedade. Vocês podem ver essas notícias em vários lados. Logo nos primeiros dias houve negócios de grande valor em torno dessa troca de dados para eles, no sentido de permitir um maior e um melhor empreendedorismo nacional em favor da sociedade. Temos também que considerar esse aspecto em cima destes, e esse cada vez mais preocupante hoje. Era só. Ok, obrigado, Fernando. Há aqui mais 2 questões no chat. Nós não estávamos a responder às questões no chat, pedimos desculpa por isso, mas a ideia é colocar no Q&A. De qualquer modo, uma pergunta é sobre se devemos guardar as passwords no computador. Pois não as devemos guardar no computador de forma clara, porque se o computador for atacado por alguma forma, as passwords estão lá todas e, portanto, estão lá de forma clara. Existe uma coisa que são cofres de passwords, mas isso fica para a próxima sessão e fica já aqui o convite para participarem na próxima sessão. Há aqui outras questões, uma questão que tem a ver com se o computador for infectado. Bem, se o computador for infectado é uma resposta difícil de dar aqui. Eu sugiro que contactem os vossos serviços de informática das vossas instituições, assim como, já agora naqueles contactos que o Pedro deixou oficiais, das entidades oficiais, há também os departamentos de informática ou de segurança de cada uma das organizações que pode ajudar, com certeza, a encaminhar o assunto numa fase inicial, que normalmente terá que chegar sempre às autoridades se ele tiver mais gravidade. E, portanto, eu não sei se há mais alguma questão, julgo que não, espero ter respondido a todas. De qualquer modo, a MetaRede está sempre disponível para podermos continuar a responder a estas questões. E eu só dizer que, já agora, sobre isto, eu vou só partilhar para poderem ver, mas o site da MetaRede Portugal, onde está o programa Protege o Teu Campus, tem os vários módulos que vão sendo disponibilizados. Portanto, os 3 módulos anteriores estão os webinars, mais as apresentações já que estão disponíveis. Este vai ser disponibilizado agora nos próximos dias e ficarão aqui todos, portanto estamos a agregar aqui toda a informação. A NAU, onde estão os cursos, nos programas, está o programa Programa de Sensibilização e Cibersegurança da MetaRede, e cá dentro estão os cursos que vão sendo disponibilizados. Portanto, estão neste momento 4 cursos disponibilizados, podem se inscrever nos cursos, portanto, estão aqui já um conjunto de pessoas inscritas neste último, que foi disponibilizado agora, e vamos disponibilizando os outros à medida de cada um dos temas. Portanto, a cada mês vamos disponibilizando todos os conteúdos, sendo que os podem sempre frequentar os cursos anteriores, e todos eles têm um certificado de frequência do curso, que será emitido de uma forma automática. Hoje não tinha muito mais para vos dizer, a não ser agradecer a todos os que formam a MetaRede Portugal e que permitem que este programa esteja em curso. Agradecer ao Pedro Mendonça mais uma vez a excelente apresentação e ao Centro Nacional de Cibersegurança pelo trabalho que tem feito a este nível. À equipa do Politécnico de Coimbra, em particular à Carla e à Jéssica, pelo trabalho na área da comunicação, à Universidade Aberta e à Universidade de Évora pelo trabalho que tem feito na preparação dos conteúdos que estão na NAU, à FCCN e à equipe da NAU em particular, ao RCTS CERT, e já agora lembro que qualquer pessoa que esteja interessada pode participar na MetaRede, diga quando assim entender. Um agradecimento também à Susana e à MetaRede Global por proporcionar as condições para realizarmos estes webinars e agradecer-vos a vocês todos, a vós todos em particular, que são a parte importante, a parte mais importante, como o Pedro tinha dito no início. Não devemos olhar para as pessoas como o elo forte, eu acho que devemos olhar para as pessoas como o elo fraco, mas devemos olhar para as pessoas como o elo forte. O elo forte é que tem que estar informado e consciente daquilo que faz, mas somos nós também que podemos mudar o rumo das coisas, quer quem faz a tecnologia, quer quem usa a tecnologia. Portanto, todos temos que participar. A cibersegurança, desse ponto de vista, é um esforço coletivo.
Agradeço mais uma vez. No próximo mês teremos então um webinar dedicado e um tema dedicado a passwords e, portanto, estão convidados todos a participarem e já agora alargarem o convite a todos aqueles que vocês conhecerem e que estejam interessados no tema, e se não estiverem, convençam-nos a estarem interessados. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até à próxima. Ricardo, y tenemos aquí para despedirnos a Tomás Jiménez, coordinador de MetaRed Global. Desculpem, não Pues si tinha... quiere decir alguna palabra. Estava aqui com a No, pantalla no ao pasa lado. nada, no te preocupes. Olá, Não Tomás, queria. muito obrigado. Nada, obrigado y parabéns. Feliz año a todos y Ricardo, excelente webinar que he podido seguir al final. Increíble el seguimiento y lo activo del problema de la ciberseguridad en las universidades. En España, por ejemplo, acabamos de tener también 2 grandes ataques en 2 universidades muy grandes, Universidad de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, y todo lo que sea colaboración en ciberseguridad siempre es muy interesante en todo Iberoamérica. Muchísimas gracias y enhorabuena por el webinar. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado a todos mais uma vez. Pedro, obrigadíssimo. Obrigado a Deus. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Deus, boa tarde. Buenas tardes.